aqui da mesa? Alguém já foi, já viajou? O Soler já foi. O Soler não tá aqui. Eu nunca fui. Que estádio grande, hein? Mas vou te falar um negócio, Luiz Fabiani, o senhor que vai transmitir o jogo hoje também com Ulisses Costa e companhia na Rádio Bandeirantes, Corinthians e Barcelona de Guayaquil, o jogo é fora. Irmão, como é que é esse treinador aí do Barcelona de Guayaquil? O time não perde há 12 jogos sem contar amistoso. Em casa tem um tabu que não faz tempo que não perde. É líder do campeonato equatoriano. Usa boina, né? É segundo o quê? Estiloso. Como é que é o sobrenome dele? Segundo Castilho. Esse segundo Castilho aí, cara, ele podia ser um alfaiate, além de técnico também, cara. Boa tarde. E é aquilo, né, Martelli? Boa tarde a todos. Se o segundo é bom assim, imagina o primeiro, né? Mas enfim, hoje Corinthians e Barcelona de Guayaquil, o Timão encarando uma equipe que vive uma fase realmente muito positiva. Desde abril não perdem jogando em casa, líderes do campeonato equatoriano de forma invicta, eu sei, foram 4 rodadas somente até agora, mas é parada dura, um dos times mais tradicionais do Equador na Copa Libertadores, e o Corinthians que não tem um histórico tão positivo no Equador também, só 2 vitórias na história do Timão no Equador. Os últimos duelos contra clubes equatorianos foram justamente contra o Independiente Del Valle, que eliminou o Corinthians na Sul-Americana de 2019 e passou por cima do Timão na Libertadores de 2023. Ô Luiz Fabiani, me conta uma coisa. O Coronado tá fora, né? Se recuperando aí de uma lesão. O Ranieri tá fora também. Mas a partir de agora é uma caminhada do Corinthians aí quarta domingo, porque tem semifinal contra o Santos e depois na outra quarta-feira tem um jogo de volta. Pelo lado do Timão, e ainda mais com esse retrospecto aí do segundo Castilho e do Barcelona de Guayaquil jogando em casa, força máxima e torcedor corintiano pode ficar nervoso comigo. Se voltar com empate, é um bom resultado na minha visão. Eu acho também, a impressão até que os jogadores transmitem é essa, porque a bronca que ficou em cima do Corinthians nas últimas semanas era por correções do sistema defensivo, e contra o Mirassol a gente já viu um Corinthians que, ainda que tenha tido uma série de chances perdidas, sobretudo no primeiro tempo, era um time muito mais sólido, muito mais equilibrado sem a bola, passando pela entrada dos 2 pontas, né? O Romero jogando de um lado e o Memphis abrindo, ele tem sido um centroavante no Corinthians, mas nesses últimos jogos foi testado como um ponta esquerda, justamente para equilibrar a questão defensiva. Então eu imagino um Corinthians bem mais cauteloso diante de um Barcelona. O trabalho do segundo Castilho no Barcelona é justamente marcado pela agressividade, por ser um time que se impõe, ainda mais jogando em casa. Então acho que a gente vai ver um Corinthians reativo, um Corinthians dependente do Yuri Alberto, que é o principal jogador de velocidade do sistema ofensivo. Então deve ser um time que vai esperar o Barcelona para aí sim construir suas ações de jogo. Eu também não acho que o empate é mau resultado, mas sinceramente eu acho que é um confronto muito, muito equilibrado e de grande importância para o Corinthians, né? Porque se cai agora, perde não só o retorno técnico oferecido pela Libertadores, a possibilidade de brigar por um título do qual o Corinthians só tem uma taça na história, mas também o ganho financeiro envolvido, né? Você passando pelo Barcelona, você garante não só a premiação da Libertadores, como também pelo menos 3 jogos como mandante, com ingressos caros, lotados e uma renda significativa para os cofres do clube. Ô Luiz Fabiani, com as informações, portanto, de Barcelona e Guayaquil, provável Corinthians para hoje, repetindo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Bidu, José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon e Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Garro vai passar por testes no vestiário para que o Corinthians tenha conhecimento do controle de minutagem dele, quantos minutos ele fica à disposição. Ele foi poupado contra o Mirassol porque acusou algumas dores no joelho nos treinamentos que antecederam a partida. Se esses testes forem positivos, vai para o jogo, normalmente inicia e sem problemas para o camisa 8 do Timão. Agora, dependendo do que forem esses testes no vestiário, capaz que ele seja somente uma opção para o segundo tempo. Se confirmado que ele não inicia jogando, aí Ángel Romero será a escolha de Ramon Dias. Boa, Luiz Fabiani com as informações de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Vocês têm alguma pergunta para Luiz Fabiani? Eu tenho só uma questão que vocês falaram aí do empate, ó. Pelo Deus nos acuda, que foi semana passada contra o time da Venezuela, o Corinthians, se tiver brecha hoje, é melhor ganhar o jogo, cara. Óbvio. Sem dúvida. Óbvio. Não é? Óbvio. Trazer esse nervosismo pra cá semana que vem.
Olha, eu não sei não, cara. Eu Não é sei o não. mesmo padrão, tá longe de ser o mesmo padrão. Como é que era o nome do... Universidade Central. Central da E Venezuela. a gente, assim, o Corinthians tem a Neoquímica Arena como grande aliada e em várias competições. Na Libertadores, muitas vezes não foi. A pressão acabou engolindo os jogadores. A gente viu situações muito delicadas de um Corinthians jogando em casa, decidindo vagas em casa. Então você ter uma abertura hoje boa contra o time em Guayaquil seria muito importante. Você ganhar o jogo em Guayaquil, assim, é muito bom para esse Corinthians ter mais tranquilidade, até porque tem uma semifinal de campeonato nesse meio, né? Então ficou ruim pro Corinthians essa data do jogo, não tem muito o que fazer, o calendário é mesmo apertado, mas hoje um resultado superior ao que a gente tá vendo do Corinthians ultimamente na Libertadores já ajudaria bastante, não só para você ter uma semifinal com mais tranquilidade, pegar o Santos mais leve, como também para pensar numa classificação mais tranquila. E não é que o Barcelona do Equador seja uma equipe muito superior à do Corinthians, não é isso. Na verdade, o Corinthians é um pouco melhor que o Barcelona do Equador, só que é essa questão de que você ser muito pressionado e o Corinthians não conseguir reagir. De fato, sair de lá com uma derrota vai ser muito pior pro Corinthians, e vale lembrar que é uma equipe muito mais experiente do que a Universidade Central, e o Corinthians teve muita dificuldade, precisou resolver o jogo aqui na Arena Corinthians no fim da partida. Então, se isso acontecer de novo, vai ficar muito difícil pro Corinthians, porque quando você tem uma equipe mais experiente, principalmente falando de Libertadores, e aí a gente tá falando da equipe mesmo, né, da instituição, ser mais experiente, bom, né? Um time bom, vai ficar muito complicado pro Corinthians, que tá pensando, claro, ainda no Campeonato Paulista, porque você sai de uma competição que é a Libertadores, o Luiz trouxe aqui as informações muito importantes, inclusive pelo retorno financeiro, mas o Campeonato Paulista também é muito importante pro Corinthians. O Corinthians tá em busca desse título e esse ano tem uma equipe que pode sim ser campeã paulista. Olha, e tem uma coisa, né? Cada jogo é um jogo, eles falaram bastante sobre isso na última vitória contra a Universidade na coletiva, são seres humanos. Hoje o Corinthians pode ir lá e voltar com 2-0. É totalmente possível. Mas tem essa questão da chuva que pega um pouco, né? Também então, ainda. Totalmente possível, mas tem a questão da chuva, o que a Gabi tá falando é porque tá chovendo desde o início da semana muito forte por lá. A drenagem das informações que a gente tem do estádio, o Monumental lá de Quito, de Guayaquil, perdão, não é o melhor sistema de drenagem que existe. Tem essa preocupação de como é que a bola vai rolar, enfim. Mas o grande ponto tem condições de vencer um 2-0, 1-0 e voltar? Tem. Mas tá invicto no Campeonato Equatoriano, colocou 3-0 lá, 3 jogos e 3 vitórias. O técnico tem um baita de um retrospecto, o cara não sabe o que é perder. O cara não sabe o que é perder no futebol profissional. O time é invicto, está invicto em casa. Visto esse contexto, é por isso que a gente fala, o empate seria um bom resultado para o Corinthians. Não é desmerecer e não achar que o Corinthians não consegue trazer essa vitória. Mas o Corinthians, se oscilar da forma como que oscilou contra a Universidade Central, não sei não, viu? Eu não sei não. Perder por 2-1, vai ter dificuldade de vencer o seu jogo na Neoquímica Arena, bem provável que muito maior, mas muito maior mesmo, do que foi vencer a Universidade Central. E vai lembrar o que tá em jogo, hein? Você passar daqui, você tá na fase de grupos, ponto. Você tá na fase de grupos da Libertadores. Isso aí já te garante 6 jogos internacionais. Acabou. 6 jogos internacionais, receita, e enfim. Sem contar ingressos, sem contar a possibilidade de oitavas, patrocínio e por aí vai. 8 não, né? 9 horas o Ulisses já assume a transmissão da Rádio Bandeirantes e 9h30 a bola rola para Barcelona de Guayaquil e Corinthians aqui no microfone da Bandeirantes. Luiz Fabiani, o senhor acho que vai descansar agora à medida do possível um pouquinho. Cheque seu e-mail, um abraço. Valeu, aquele abraço. Muito bem, Luiz Fabiani com as informações do Corinthians, te falar, hein? Mas agora ele entendeu a brincadeira, mas pô, achei uma tempestade em copo d'água. Viu? Como sempre, né? Tempestade em copo d'água, viu, Luiz Fabiani? Como Grande sempre. abraço. Não, mas ele tem que... Ele não gostou da brincadeira. Não, mas, cara, tempestade em copo d'água, vai, Brunão. Como sempre, não né? foi pra tudo isso. Como sempre. Não foi pra tudo isso. Ao invés de tentarem melhorar a nossa vida, eles sempre estão atrás de pelo em ovo pra... Nossa enfim, senhora. né? Deixa quieto. Falar um negócio. Quer ir break? Quero, vai.